Olá, hoje no Mundo Político a reforma tributária em discussão no Congresso. A matéria já passou pela Câmara e desde o início de agosto está no Senado. Há clima em Brasília para concluir a tramitação ainda esse ano? Em que pé está o debate que inclui interesses divergentes e conflitantes? E quais impactos a reforma pode trazer para o futuro do país? Eu converso com o economista Marcos Pestana, ex-deputado e diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado Federal. Pestana, uma alegria para nós do mundo político recebê-lo mais uma vez. O prazer é todo meu, prazer enorme voltar a ter contato com os espectadores da TV Assembleia do Mundo Político, programa que já se incorporou ao calendário da vida política e administrativa de Minas Gerais. Então é um prazer enorme nessa nova função aqui na Instituição Fiscal Independente e tratando de um tema muito relevante, que é a reforma tributária. A questão fiscal orçamentária no Brasil é o grande calcanhar de Aquiles, o grande gargalo que impede o Brasil de ter um novo ciclo de desenvolvimento vigoroso, sustentado. Basta ver que no último semestre legislativo as três principais matérias são temas fiscais. Em sua longa vida pública, ex-deputado, o senhor acompanhou certamente diversas tentativas frustradas anteriores de se fazer a reforma tributária. Por que agora pode ser diferente? Olha, uma reforma não se faz por modismo, por idiosincrasia ideológica, por nenhum capricho. Se faz reforma como estruturante, como nós fizemos na Previdência, na legislação trabalhista, no marco do saneamento do petróleo, das ferrovias, se faz uma reforma quando o modelo vigente se esgota e passa a ser um grave obstáculo. Nesse momento que se constata isso, é hora de mudar. Então, qualquer reforma tem que partir dessa convicção. É evidente que a reforma tributária é um tema bom de falar e difícil de fazer. O ideal é que fosse Adão e Eva no início, lá no paraíso, discutindo o futuro sistema tributário justo e moderno e funcional, onde houvesse um equilíbrio dos interesses. Mas olha, mesmo Adão e Eva discutindo a reforma tributária, a serpente poderia atrapalhar. Mas você fazer uma reforma tributária com a economia em pleno funcionamento, com interesses consolidados, com uma dinâmica econômica em curso, é muito mais difícil. É como trocar o pneu da bicicleta pedalando. Então, nesse momento, todo mundo na retórica é a favor da reforma tributária. Mas, quando vai para a discussão, eu costumo brincar que duas máximas muito populares se estabelecem. Primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. E, em segundo lugar, o diabo mora no detalhe. Quando se joga a lupa no detalhe, quem tem não quer perder, quem não tem quer ganhar, e se estabelece o processo natural de conflito distributivo e os interesses se afloram. Mas há uma convicção formada que o nosso sistema precisa mudar. Talvez um dos piores sistemas do mundo. Ele não é justo porque os pobres pagam mais impostos proporcionalmente que os mais ricos. Ele não é um sistema simples, é um verdadeiro inferno na vida do pequeno e médio empresário, do empreendedor, das empresas, porque você tem um cipoal de legislações, normas, são 27 regimes de ICMS, 5.570 regimes de ISS. Então, é uma parafernália onde as empresas têm que contratar advogados, contadores, especialistas para carregar um sistema tributário o mais complexo do mundo. Então, vamos falar das possíveis mudanças, né? Quais são, a seu ver, Pestana, os principais méritos da proposta de hoje, né, da forma que está, dentro da lógica da simplificação tributária? O que ela traz de mais relevante?
Mas hoje, você não tem, então, justiça, você não tem simplicidade, você gera um passivo judicial enorme, e o contencioso na justiça é enorme. O Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa, 75% do PIB é o volume do que está em discussão. Nos Estados Unidos é menos de 1% do PIB. E você não tem, então, segurança jurídica, simplicidade, e a reforma aponta nessa direção. A proposta de emenda constitucional, a PEC 45, que está sendo discutida, aprovada na Câmara e que está em discussão no Senado, ela promove a unificação dos impostos sobre o consumo, 5 impostos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, num único imposto de característica dual, mas para o contribuinte, na hora de pagar, vai ser um único tributo onde ele vai ter transparência. Hoje a gente não sabe quanto paga de tributo. Cada compra que a gente fizer de bens ou serviços vai estar lá destacado quanto do que a gente está pagando é imposto. Então, a simplificação, o fato de não ser cumulativo, imposto sobre imposto, vai dar uma eficiência econômica muito maior, e é o que impera em mais de 170 países do mundo, o IVA. Então, Imposto sobre valor agregado. Sobre esse IVA, deputado, projeções, né, da IFI indicam que a alíquota dele deve ficar entre 20,03% e 30,07%. E seria, ainda assim, uma das maiores taxas aplicadas sobre consumo em todo o mundo. É inevitável que a alíquota ainda seja alta no contexto do Brasil? Sem dúvida, porque há uma característica no Brasil onde a carga tributária, que é muito alta para um país da América Latina, para um país emergente, ela se concentra, dados de 2021, a carga tributária, 45% dela são impostos sobre consumo. Nos países desenvolvidos, você pesa a mão mais nos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. Aqui há uma sobrecarga. Nos países desenvolvidos, os impostos sobre consumo correspondem a 25%, 30% total dos impostos. Aqui, 45%, quase metade da carga tributária está concentrada nos impostos sobre consumo. Isso é que leva a alíquota do IVA brasileiro, a nova sistemática, a ser relativamente alta em comparação com os outros países do mundo. O ideal é que a gente botasse tudo na mesa: imposto de renda, imposto sobre patrimônio, financiamento da Previdência Social, da Seguridade Social, impostos sobre consumo, economia verde, economia digital. Mas já é complexo demais discutir cada um desses segmentos. Então, agora nós estamos tratando absolutamente focados no imposto sobre consumo. Depois virá a reforma dos impostos sobre a renda, do patrimônio, o financiamento da Seguridade Social, a questão da tributação da economia verde para estimular a transição ecológica, ambiental, a tributação sobre a economia digital, que é um novo mundo. Mas agora nós estamos tratando de estabelecer no Brasil uma transição de um péssimo sistema para aquilo que há de mais moderno no mundo, que é o imposto sobre valor agregado, que vai trazer muitos benefícios para a economia brasileira. Para uma segunda etapa, então, né, que já se desenha, se for superada essa do consumo, tributar grandes fortunas é uma alternativa a ser considerada, Pestana? Tem um debate muito latente sobre isso e também discussões se os super ricos ainda teriam como driblar os impostos, mesmo se fosse estabelecida essa taxação. Olha, como eu disse, o ideal é que a gente transitasse para um modelo onde os impostos sobre consumo tivessem um peso proporcional menor, porque ele é injusto por natureza, porque em cada
quilo de arroz, de feijão, de açúcar, de carne, o pobre e o rico pagam a mesma carga tributária. O imposto indireto, o imposto sobre consumo, não distingue ricos e pobres. O da renda, do patrimônio, consegue capturar essa desigualdade social e fazer justiça tributária. Quanto ao imposto de grande fortuna, quer dizer, já agora na PEC 45 há um artigo, o artigo 18, que prenuncia de forma muito tênue e autorizativa que aquilo que se conseguir de incremento no imposto de renda irá abater na folha de pagamento e no imposto de consumo. Então, o legislador, o relator, a Câmara dos Deputados já indicou, já mostrou qual é a bússola de longo prazo: transitar de um peso maior para o imposto sobre a renda e o patrimônio e diminuir o peso dos impostos indiretos sobre o consumo. Agora, isso que você tocou das grandes fortunas, há um conceito que é o efeito Depardieu, em homenagem ao grande ator francês Gérard Depardieu, que quando a França é uma das maiores cargas tributárias do mundo, cerca de 44% do PIB, do Produto Interno Bruto da França. Quando a França aumentou muito os impostos, o Depardieu tirou tudo o seu patrimônio, sua riqueza, levou para a Suíça. Então, é preciso ter muito equilíbrio, muita sabedoria e muita eficiência, porque a classe média e os segmentos mais pobres da população têm baixa mobilidade econômica, mas os super ricos têm alta mobilidade. Eles podem ir para Dubai, para Liechtenstein, para Mônaco, para Luxemburgo, para paraísos fiscais, para países que têm regime tributário favorecido. Então, assim, é preciso muito equilíbrio no sentido de, a cada mudança tributária, antever os efeitos que serão gerados, para que você não espante investimentos e não espante riqueza do país. É melhor ter investimentos aqui no Brasil que lá fora. Então, é preciso muito equilíbrio. Certamente haverá mudanças no imposto de renda. A nossa estrutura, como eu disse, o nosso sistema tributário, ele é regressivo. Os pobres, proporcionalmente, pagam mais impostos que os mais ricos. Isso há dezenas, centenas de estudos sobre isso, mas no momento adequado da reforma do imposto de renda, o governo federal, que precisa, para fechar o orçamento, de aumento de arrecadação, já mandou uma série de medidas sobre o imposto de renda. E ele está tributando uma série de segmentos, mas não é ainda uma reforma global da tributação sobre a renda e o patrimônio. A PEC 45 só marginalmente toca no imposto de transmissão de bens, de heranças, de doações e do IPTU, só marginalmente, não está tratando sobre patrimônio e renda. Então, quando vier a etapa da renda e do patrimônio, certamente essas discussões serão travadas, e já agora que o governo federal mandou um pacote de transformações de tributação, porque ele precisa, para fechar o orçamento do ano que vem, de 168 bilhões extras, essa discussão na Câmara e no Senado vai se estabelecer imediatamente. Haverá muita divergência, porque algumas medidas são muito polêmicas. A tributação de fundos exclusivos, são fundos familiares, frutos de herança, há toda uma discussão sobre isso. Investimentos offshore, lá no exterior, a questão da tributação das empresas que são incentivadas, investimentos que foram feitos com incentivos fiscais. Minas Gerais mesmo teve uma ação agressiva de atração de investimentos, e aí a tributação federal vai ocorrer em cima dos incentivos.
com impacto muito grande. O governo espera arrecadar só ano que vem, com essa medida sobre os incentivos, sobre as subvenções, 35 bilhões de reais. Então, essa polêmica já vai aflorar nesse momento. O Congresso tinha advertido que não misturasse a discussão do imposto de consumo com o imposto de renda. Mas acontece que o governo não conseguiria fechar o orçamento e ele tinha até 31 de agosto para enviar o orçamento e ele precisava dessas medidas para justificar o alcance, segundo a visão do governo, de um déficit zero ano que vem. Então, vamos acompanhar todos esses desdobramentos, mas voltando, à primeira parte da reforma tributária, que está em discussão no Senado, a gente já vê uma movimentação clara de representantes do Norte e do Nordeste por mudanças em relação ao texto da Câmara. O senhor acha que, com essas divergências, o texto depois teria que voltar a passar pela Câmara, dá para concluir esse ano? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está otimista, fala em concluir em dezembro, mas tem muita aresta para parar. Há uma onda, uma reforma estruturante, uma reforma que interfere em um aspecto central do funcionamento da sociedade e da economia. Ela só é aprovada, tem uma dinâmica política, e eu acompanhei muito de perto como deputado federal, tem aquela onda mudancista, reformista. E nós estamos vivendo isso. Nunca houve um ambiente tão propício para aprovar a reforma tributária. Então, o presidente Rodrigo Pacheco não está exercitando um excesso de otimismo. Eu participei de uma audiência pública com o secretário Bernardo Api, com o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, com a maior especialista mundial do IVA, a professora portuguesa Maria de la Férrea. Fizemos uma audiência pública e o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que é o relator, que estava presidindo a sessão, deixou claro a sua intenção de votar no Senado até a última semana de outubro, para que, com as mudanças inevitáveis que ocorrerão no Senado, retorne à Câmara dos Deputados, que ao longo de novembro e até o Natal, na primeira quinzena de dezembro desse ano, feche essa etapa constitucional, quer dizer, de mudança através de emenda constitucional, essa etapa da reforma tributária. Depois ainda haverá um longo caminho em 24 e 25 com as leis complementares, com as leis ordinárias. Mas o marco constitucional deverá estar votado e eu acredito que nunca houve um ambiente tão favorável. Há detalhes a serem abordados. A questão do Nordeste diz respeito muito mais à questão federativa. Você tem uma dimensão que é a relação do Estado, do setor público com o cidadão, com as empresas, com a sociedade, com a economia. Tem uma outra dimensão que é a dimensão federativa, que toca na relação entre prefeituras, governos estaduais e governo federal. Pois é, governadores... A preocupação do Nordeste é mais na questão federativa. Governadores temiam uma certa perda de autonomia. Há esse risco? Não, a PEC 45 prevê que cada governador, cada prefeito vai poder fixar a alíquota no seu território. Ela terá que ser uma alíquota única no território do município, uma alíquota única para todos os bens e serviços. Você não pode ter a alíquota A para um produto e a alíquota B para outro produto. Mas quem vai determinar, quem em última instância vai calibrar a alíquota vigente no território do município e dos estados é o governador e são os prefeitos. Agora, algum nível de centralização era necessário, porque é uma balbúrdia. Você tem 27 legislações diferenciadas para ICMS. Você tem 5.570 legislações do ISS.
o empresário, o empreendedor, o investidor fica maluco com essa heterogeneidade de regras. Então, um dos grandes avanços introduzidos por essa reforma tributária é que vai ter regras únicas nacionais. E isso era necessário. Então, não fere essa etapa. O que está havendo é uma discussão sobre... Você vai ter o Conselho Federativo que vai operacionalizar a faceta que é o Imposto de Bens e Serviços, o IBS, que é administrado por estados e municípios. E para administrar, para emitir normas operacionais, não para legislar, mas para distribuir e regular o novo imposto, você vai ter o Conselho Federativo. O que está se discutindo é o peso do Nordeste, do Norte, dos estados do Sul, do Sudeste, e isso eu tenho certeza que governadores, prefeitos e o governo federal vão chegar a um acordo mediados pelo Senado Federal, que é a casa da federação. Mas, do ponto de vista do cidadão, o que interessa é a simplificação, e ela é introduzida, apesar de muitas exceções que foram previstas na Câmara dos Deputados, muito mais que o texto original da PEC 45, nós teremos uma simplificação grande, uma racionalização, uma diminuição da judicialização da questão tributária e uma justiça social maior, transparência. O cidadão contribuinte vai saber quanto está pagando de imposto em cada compra que fizer. Então, é um avanço. Eu acredito que as lideranças políticas do país não jogarão fora essa oportunidade de transformar um dos piores sistemas tributários do mundo e um grande entrave à retomada do desenvolvimento. Porque não há dúvidas. Eu, quando era deputado, recebi um grande empresário, um dirigente de uma empresa multinacional que me falou: olha, esse sistema tributário de vocês, isso e lá em 2016, ele falou para mim no meu gabinete, falou: olha, no México a gente fatura mais e eu tenho 5 advogados. Aqui a gente fatura menos que no México e nós temos 50 advogados. Eu acabei de conversar aqui na IFE com um diretor de uma grande empresa brasileira. E ele estava me falando que tem 220 funcionários na área de compliance fiscal tributário. Em vez de estar muito maior, ele me disse, que o número de colaboradores que estão no setor de inovação. Então, em vez de focar no negócio, na inovação, no aumento da produtividade, em novos projetos, você fica guerreando com um sistema tributário disfuncional e irracional, e esse é um grande gargalo da economia brasileira. Então, eu não acredito que prefeitos e governadores vão jogar fora essa chance. Dentro das suas atribuições aí na IFE, né, você tem, na semana que vem, já agendada uma audiência, né, que vai tratar do orçamento de 2024 e do novo arcabouço fiscal com os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. O déficit zero, né, que está previsto para 2024, na sua visão, é factível? O orçamento está cheio de interrogações, de lacunas. Há previsão de receitas que ainda não são concretas, são etéreas, são gasosas, não são líquidas e certas. Então, o governo, para alcançar o déficit zero, ele precisa de uma série de medidas que mandou de aumento de arrecadação. Não se fala em corte de despesa. Pelo contrário, o novo arcabouço prevê o aumento de despesas de investimento e custeio acima da inflação, coisa que o teto do gasto não permitia. Para equilibrar as finanças, aumentando despesas em termos reais, ele terá que aprovar o imposto de renda sobre fundos exclusivos, o imposto de renda sobre offshore, a tributação dos impostos federais sobre os incentivos dados, sobre as subvenções, a tributação sobre jogos,
Para se ter uma ideia, a tributação sobre jogos falava-se em 15, 18 bilhões. Hoje se fala em 1 bilhão, 2 bilhões. Então, o orçamento, muita gente, muitos especialistas acham que é dificílimo cumprir a meta de déficit zero. Agora, eu, como sou um realista esperançoso no conceito do Ariano Suassuna, né? Porque o Ariano Suassuna, grande escritor paraibano, né? Mas que fez a vida em Pernambuco, ele falava que o otimista é um ingênuo, o pessimista é um chato e que ele preferia ser um realista esperançoso. Eu também me filio nessa escola dos realistas esperançosos. Nosso tempo acabou, Pestana. Muito obrigado por sua entrevista e sucesso nessa nova etapa profissional. Quero muito estar aí no mundo político presencialmente. Hoje eu estou fixado em Brasília em função das novas funções. Queria agradecer muito o convite da TV Assembleia e dar um grande abraço no espectador que acompanha o canal dos mineiros, o canal da política mineira, que é a TV Assembleia. Até a próxima. Eu conversei com Marcos Pestana, economista, ex-deputado e diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado Federal. Falamos sobre as negociações em curso no Congresso em torno da reforma tributária e dos possíveis impactos da matéria para o Brasil, e ainda dos desafios que ele assumiu na nova função profissional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.